Gente, tudo bem? Comprometido, o canal está sendo reinaugurado, nós estamos voltando à ativa e eu pretendo fazer uma análise de uma obra bem especial para mim e que eu achei muito prazerosa de ler. É de um autor que ele está vivo atualmente, diferente do Kafka, e continua na ativa, inclusive produzindo obras que vocês com certeza já viram adaptações para o cinema, para séries, para HQs. Talvez, mesmo que vocês não saibam o autor, não conheçam, mas provavelmente já tenham visto alguma adaptação. Ele é autor de Coraline, ele é o autor de Sandman, ele é o autor de Os Invisíveis. Não, perdão, Os Invisíveis não é dele, gente, perdão. Mas ele é autor dos Sete Perpétuos. E ele é autor da obra que nós vamos falar agora, que essa obra, inclusive, foi adaptada recentemente para seriado e também para revistas e quadrinhos, para HQ. Deuses Americanos é o nome da obra e o autor é Neil Gaiman. Eu já vi gente falar Neil Gaiman, mas eu acho que essa pronúncia é um pouco errada e não sei, né, gente? O meu inglês é um pouco ruim, então me perdoe se eu pronunciar algum dos nomes errado, tá bom? Deuses Americanos vai narrar as aventuras de Sheldon, um cara que, quando está próximo a sair da prisão, descobre que sua esposa e melhor amigo morreram ambos em um acidente de carro. Com a vida já meio que sem saída, porque ele sai da prisão, mas em compensação não tem muito para onde ir, nem o emprego, nem nada. Então ele acaba aceitando trabalhar com um senhor misterioso chamado Wednesday. Wednesday faz uma proposta para Sheldon funcionar meio que como seu segurança particular. Agora eu vou falar um pouco do que se trata a obra Deuses Americanos. A realidade de deuses americanos é uma realidade onde os deuses eles existem e habitam entre nós. Mas o New Game ele traz uma proposta bem diferente, porque ao contrário dos deuses serem os criadores dos homens, pelo que eu compreendi, os homens é que criaram os deuses. Porque os deuses eles são representações dos nossos desejos, dos nossos medos, das nossas necessidades. Os deuses como por acaso guerra, amor, ódio, ganância, desejo, e essa pegada do New Game, eu já senti em Sete Perpétuos, mas que ele traz de uma forma um pouco diferente nos deuses americanos. Eu acho que essa proposta do New Game se alinha muito com a perspectiva do psicólogo Jung, que é um psiquiatra e psicólogo que desenvolveu a teoria da psicologia analítica. Jung tem uma frase muito famosa que é: os deuses não morreram, os deuses se tornaram doenças. E eu vejo isso dentro dos deuses americanos. E se a gente pensa, bem, se os deuses, dentro da perspectiva de deuses americanos, são formados por desejos, necessidades, medos, então nada evita que novos deuses surjam. E é exatamente isso que acontece. Nós vamos ter a deusa da mídia, que ela vai representar a televisão, o cinema, e ela vai aparecer muitas vezes personificada em figuras de celebridades, atrizes famosas, vivas ou mortas. Você vai ter o deus da técnica, que ele vai representar exatamente a tecnologia, a internet. E vai ter um embate dentro da obra entre esses novos deuses e os antigos deuses. Isso existe porque muitas vezes os novos deuses também vão substituir os antigos deuses em suas funções. Como assim? Vamos tentar entender os deuses americanos da seguinte perspectiva. Vamos entender que as necessidades, os desejos humanos seriam como areia da praia, tá bom? E os deuses eles seriam aquelas forminhas que a gente usa para poder dar forma à areia da praia, como quando a gente vai para a praia, geralmente criança quando vai brincar. Crianças geralmente levam formas de cavalos marinhos, formas de estrelas do mar, de castelinhos, mas no fundo, o material que está sendo usado é o mesmo, areia da praia. Agora, as formas, o que vai dar forma, varia, modifica. Então, as necessidades elas não deixam de existir. Os homens da antiguidade, os homens da nossa atualidade ainda têm medos, angústias, desejos, necessidades. Agora, a forma de representação é que vai modificar. E isso não está tão distante de nossa própria realidade. Vamos ser sinceros, nós muitas vezes vemos os nossos medos, nossas angústias, nossos desejos e necessidades, talvez não representados em cultos pagãos, mas no cinema, nos jogos de videogame, nas creepypastas. Então, ou seja, na verdade, os desejos e necessidades existem, agora as nossas representações é que se modificam ao longo do tempo. O homem é histórico, mas é como suas necessidades ainda se mantivessem.
E o que torna modificado é sua cultura, é sua história, é o seu tempo. É como os alemães diriam, seria o espírito de sua época. Isso é mostrado em deuses americanos. E o embate entre os antigos deuses e os novos deuses é exatamente nisso. É tentar manter ainda e conquistar os corações dos homens. E Sheldon acaba entrando nesse conflito, nessa guerra. Deuses americanos, a única crítica que eu faço, talvez, é o etnocentrismo. Que isso eu já vi em outras obras de outros autores. Por exemplo, você vai ter deuses nórdicos, egípcios, gregos, todos vivendo nos Estados Unidos. Os deuses egípcios eles vivem no chamado Novo Nilo, Novo Egito. E eu acho isso empobrece um pouco e cria uma etnocentria que faz perder uma certa identificação de leitores de outros lugares do mundo, inclusive com mitologias muitas vezes nativas que são transportadas de forma muito abrupta para os Estados Unidos. Claro, isso é minha opinião. Não estou dizendo que a obra seja ruim por isso. Só um ponto que eu acho que poderia ter sido evitado. É claro que se for por uma perspectiva em que os deuses eles são manifestações de necessidades, então talvez isso faça com que possa acontecer dos deuses egípcios estarem nos Estados Unidos ou os deuses nórdicos, mas ao mesmo tempo eles estarem também nos seus respectivos países ou até mesmo em outros lugares do mundo. Porque se é uma necessidade e que se manifesta por representação simbólica, então eles podem aparecer em qualquer lugar, né? Então eu acho que isso talvez valide. E fazendo com que eles tenham uma preponderância maior ou menor, dependendo da influência cultural que eles tenham em determinado lugar. Então eu acho que isso valida e talvez, vamos dizer, justifique o meio que a centralidade que o New Gaiman deu aos Estados Unidos. Bem, a obra vale a pena ler, tá, gente? É uma obra muito boa. A história foi muito bem desenvolvida e bem trabalhada. As obras do New Game em si eu sou fã, então acho que talvez por isso eu seja bem tendencioso. Mas a maioria eu gostei muito. Coraline eu achei fantástico. Deus Americanos, Coisas Frágeis, que inclusive é uma coletânea de contos que eu pretendo fazer uma análise de algum desses contos também nos vídeos posteriores. Enfim, é isso. Fica essa obra como dica. É, espero que vocês leiam. Quem leu, comentem se gostaram. E também eu pretendo fazer um vídeo também, provavelmente, fazendo uma análise entre Deuses Americanos comparando com a série Deuses Americanos. O que, que tem em comum, o que, que tem diferente. Se vocês quiserem acharem interessante um vídeo como esse, de comparação, coloquem nos comentários também, tá bom? E fica essa dica e até o próximo vídeo. Até!